A graça e a paz, amados. Hoje eu deveria dar continuidade ao nosso estudo sobre a Trindade, mas eu senti a necessidade de fazer um vídeo especial para falar de um assunto que por esses dias tem me incomodado. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que você veja esse vídeo que eu vi essa semana e me fez refletir muito sobre uma questão. Assista a esse vídeo. Fomos programados para lutar, matar e destruir. Fomos programados para lutar, matar e destruir. Há 15 anos, a morte tomou conta da cidade. Para onde olhávamos, só havia cinzas. Mas nos perguntávamos qual o propósito de tamanha destruição. Nós procurávamos essa resposta. E agora voltamos. E dessa vez viemos reparar o nosso erro, trazendo justiça para este mundo e para que das trevas faça-se luz. Ao olhar esse vídeo, eu fico pensando assim, quantos jovens têm jogado esse tipo de jogo? E não apenas o jogo, mas quantas coisas Satanás tem colocado sutilmente na história da humanidade, e a resposta que a gente sempre ouve é, não tem nada a ver. Se você já disse alguma vez essa frase, talvez você tenha que repensar sobre ela, porque quem não tem nada a ver é cego, como sempre disse. E cego que não vê, andando no abismo, cai. Eu tenho uma preocupação de que as pessoas não tornem a Bíblia de forma relativa. Ela não é um livro relativo, onde cada um pode trazer o seu próprio pensamento e interpretar ela da forma como convém. A Bíblia é um livro absoluto, ao qual nós temos que procurar vivê-lo, ler e viver os seus princípios, né? Vivê-la na sua integridade. É uma batalha constante. Infelizmente vivemos na era do hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca do próprio prazer, da satisfação pessoal. Basta nós olharmos as redes sociais, o quanto as pessoas são ansiosas para buscar o próprio prazer, a própria satisfação. O Instagram está aí para nos provar isso. Como as pessoas buscam a vida perfeita, e essa vida perfeita consiste em alto prazer, autossatisfação, satisfação visual do corpo, satisfação emocional, né, ter um emocional atendido, satisfação financeira, satisfação profissional, satisfação do ego, satisfação em várias questões. E infelizmente nós vivemos nessa era. As pessoas vivem a sua vida em busca deste prazer. Até crentes, sim, pasmem, crentes também. Quantos crentes vivem o Evangelho em busca de bênçãos de Deus? É alto prazer. Até aqueles que sonham pela eternidade, na verdade sonham pela eternidade para fugir dos problemas dessa terra, para viver um lugar onde vai ter um prazer eterno. E essa motivação sempre foi errada. Essa não deve ser a nossa satisfação. O alto prazer, ele é um veneno perigoso. Nós temos que viver por outro motivo. Eu quero ler com vocês um texto que está na carta de Judas, antes de Apocalipse, né, no versículo 17 e 18, que diz assim: Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os desejos ímpios. Segundo os seus desejos ímpios. Nos últimos dias. Eu vejo que quanto mais as pessoas são egoístas e pensam em si mesmas e nos próprios prazeres, mais eu vejo como essa palavra, entre outras que os apóstolos predizem, se cumpre. Onde as pessoas vivem em busca da sua autossatisfação e tornam tudo como, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, porque na verdade é tudo busca de alto prazer. E tentam relativizar a Bíblia, a palavra, e tentam justificar as ações
até através da palavra, encaixar a sua ação, que talvez até a pessoa sabe dentro de si, ela sabe, ela sente que talvez aquela ação não é legal, mas ela tenta justificar de alguma forma. Veja o exemplo desse jogo que nós falamos agora há pouco. Ah, é só um joguinho, não tem nada a ver, isso aí não vai afetar a minha realidade. Eu não vou virar um assassino, matador, talvez não vire mesmo. É só um joguinho de tiro, não vai dar nada, né? Mas por que usar palavras tão pesadas para jogo? Por que usar o mundo espiritual, né? Textos que o próprio Jesus prediz a respeito de Satanás, para poder dar um no jogo? Eu estava pensando até sobre séries, né? Eu lembro, alguns anos atrás, quando surgiu aquela série Supernatural, né, que fala do mundo espiritual e tal. E quantos crentes que assistem essa série? Ah, é só uma série. E pouco tempo depois, agora, nós temos uma série recente chamada Lúcifer. Poxa, não é sobre demônios, sobre o mundo espiritual. Mostra alguma coisinha outra, mas é uma série policial. Se é uma série policial, por que mexer com esse mundo? Por que mexer com esses termos? Não tem nada a ver. Nós vemos na era do não tem nada a ver. Novelas, filmes, séries, jogos, programas, vídeos, fotos, postagens de rede social, passeios, bebidas, comidas, palavras. Muito não tem nada a ver. A nossa vida ela não deve ser uma busca constante pelo prazer. Quando eu vivo uma vida hedonista, eu vou sempre usar esse termo várias vezes. Não tem nada a ver, porque eu vou precisar justificar o meu alto prazer. A nossa vida tem que ser uma busca de viver a palavra de Deus. E às vezes ela vai exigir muito, exige renúncia. Quem quer renunciar? Viver a palavra de Deus exige abrir mão do próprio prazer. Quem quer abrir mão dos prazeres para viver a palavra de Deus? A nossa carne ela está fadada à destruição. A busca do nosso próprio prazer é uma autodestruição, porque nós nascemos no pecado, estamos dominados pelo pecado. E quando nós vivemos em busca do nosso próprio prazer, certamente nós estamos vivendo em busca da nossa autodestruição, porque é isso que o pecado faz. Quando a Bíblia fala, como foi falado no jogo, né, que Satanás não veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Ele começa fazendo isso lá no Jardim do Éden, implantando a semente do pecado no homem, porque ele sabe que o pecado mata. A própria palavra diz, o salário do pecado é a morte, porque o pecado ele tem esse poder de destruir, de matar, de roubar. Esse é o poder do pecado. E o nosso coração, a nossa carne, ela é carregada disso. Se nós vivermos em busca do nosso próprio prazer, desses prazeres, certamente nós vamos nos matar, vamos nos roubar e vamos nos destruir. Mas quando nós buscamos viver à luz da palavra, buscar viver renúncia, quando nós procuramos viver renúncia, né? Quando nós procuramos viver preceitos da palavra de Deus que são até contrárias às nossas vontades, certamente nós vamos encontrar a vida. O papel do cristão não é buscar satisfação em Deus. O papel do cristão é encontrar a Deus. E quando nós o encontramos, certamente a satisfação será real. Eu não quero que você seja essa pessoa que busca a Deus por interesse. Ah, pastor, eu não busco a Deus por interesse. Eu busco a Deus porque eu amo a Ele. Mas por que você ama Ele? Ah, porque Ele me ama. Ou você busca Ele porque você quer conhecer Ele? Quem conhece a Deus em sua plenitude? Ninguém. A nossa saga como cristão é buscar a Deus. A nossa saga como servo do Senhor é procurar conhecê-lo em sua plenitude. E isso deve ser o nosso objetivo de vida, buscar conhecer a Deus. Buscar conhecer a Deus. Essa deve ser a nossa saga. Não só porque Ele me ama. Imagine você entrando num casamento assim. Alguém fala assim, olha fulano, eu quero casar com você porque você vai lavar minha louça, você vai pagar minhas contas, você vai fazer a faxina lá em casa, você vai fazer isso para mim. Você casaria com uma pessoa dessa? Ou você casaria com uma pessoa porque a pessoa
ela demonstra que quer cuidar de você por amor, verdadeiro amor. Nós devemos servir a Deus por amor e não por interesse. Não devemos servir a Deus porque Ele me amou. Eu sirvo a Deus porque Ele me amou, porque Ele vai me dar isso. Deus, eu vou ser teu servo porque você vai fazer isso por mim. Por que Deus é obrigado a se relacionar com a gente nesses moldes? Não, Ele não é obrigado. Nesta hora que você está assistindo esse vídeo, repense seu relacionamento com Deus. Não seja essa pessoa hedonista que vive um relacionamento de interesse, mas seja uma pessoa que realmente serve a Ele em espírito e em verdade. Eu quero ler um último texto com vocês e eu vou deixar esse texto para meditação. Marcos, capítulo 7, no versículo 6, do 6 ao 9, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando os mandamentos de Deus, guardais as tradições dos homens, como lavar os jarros e os copos e muitas outras coisas semelhantes. E disse-lhes novamente: Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Ser cristão não é um conjunto de cumprimento de regras. Não seja esse tipo de pessoa que Jesus prediz aqui na sua palavra, que cumpre um monte de regra achando que já é um servo verdadeiro e íntegro de Deus. Não seja essa pessoa. Porque não adianta nós cumprirmos um monte de regra como crente e jeitosamente abandonarmos os mandamentos de Deus, dizendo, não tem nada a ver. Nesta hora eu peço para você, repense o seu relacionamento com Deus. Busque uma vida não de prazer, porque Deus me ama, porque Deus me faz isso. Use menos esses termos. E busque mais conhecer Ele, busque mais conhecer a sua palavra. Busque mais o adorar pelo que Ele é e não pelo que Ele pode proporcionar. Seja um verdadeiro servo do Senhor. Abra mão do hedonismo destes séculos. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Ele.